Esta palavra de hoje é mais para mim do que para vocês. Já viram o pregador pregar para si mesmo? É claro que é para vocês também. Então abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 10 a 14. Amém? Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celestial. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que por aquelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Amém. O tema da minha palavra hoje é: onde estão as minhas ovelhas? Qual é o tema? Então diga todos comigo: onde estão as minhas ovelhas? Bem, nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta, nem todos somos pastores, evangelistas e mestres. Mas nós somos uma igreja apostólica, nós somos uma igreja profética, pastoral, evangelística e de mestres. Amém? Então todos nós estamos debaixo deste manto, daquilo que a palavra de Deus nos diz. Um dia, Jesus, antes de continuar, abra em Mateus capítulo, acho que é o capítulo 9, apesar de não estar na meus apontamentos. Acho que é Mateus capítulo 9. Deixa eu ver onde Jesus disse que eles eram como ovelhas que não tinham pastores. Meu Deus. Bem, se a hora vocês acharem, me parece que era Mateus ou era Marcos 9. Que Jesus olha e diz assim: eles são como ovelhas que não têm pastores. Bem, depois, Mateus 9,36, eu sabia que era em Mateus, vamos lá. A partir do versículo 35 ele diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Bem, olhem para cá. Quarta-feira pela manhã, enquanto eu fazia meu estudo, meu devocional,
Eu estava orando e meditando, e de repente o Espírito Santo falou ao meu coração, e a pergunta foi: onde estão as minhas ovelhas? E eu parei, eu digo, meu Deus. Aí sabe quando você quer se desviar da palavra e ela volta? Onde estão as minhas ovelhas? Bem, e aquela palavra me fez pensar seriamente em como nós, como filhos de Deus, e no caso dos pastores ainda muito mais, o que é que nós estamos fazendo e qual é a nossa missão principal. Nesse mesmo dia, eu liguei para o meu amigo que faz um trabalho na penitenciária, eu acho que é penitenciária São Luís, alguma coisa assim, que é depois de Pedrinhas, extremamente perigosa. Eu já tinha ido lá uma vez, mas não entrei por causa do botão da minha calça. E então não deu para entrar, porque não pode entrar nada que seja de metal. E mesmo eu provando por todos os meios, não teve jeito. Então agora eu já sabia, eu liguei para ele, eu disse, eu vou com você. Ele achou bom, porque ele ia basicamente só. E nós fomos. Bem, irmãos, a gente não conhece esse mundo, a menos que você tenha alguém, ou de alguma forma tenha visitado alguém num lugar daquele. Mas é um lugar deprimente, é um lugar de morte, é um lugar terrível para gente que não tem costume com aquela situação. Nós chegamos, a gente tem, sabe, tem que ter a carteirinha, porque se você não tiver uma carteirinha de lá, você não entra. E depois que você tem a carteirinha, você tem que dar ela lá, eles anotarem o teu nome. Depois você passa por um scanner. E lá, se tiver alguma coisa no seu corpo de metal, e desde aliança, qualquer coisa, então você é reprovado logo de cara. Bem, mas se você passar, então você vai para um outro local, e lá eles vão pegar sua identidade, e eles vão anotar o seu nome, perguntar, fazer umas perguntas, depois você entra numa cabine, e passa um scanner novamente todo no teu corpo, você fica parado, e aquele scanner te leva de um lado, você sai do outro, você não pode nem se mexer, depois você entra, e mais na frente você passa por um novo sistema. Então assim, cada vez a coisa vai ficando até que você chegue lá dentro. Eu entendo que aquilo é realmente para que não entre nada ilícito. Bem, e nós chegamos lá. E quando chegamos, irmão João, eu pensei que nós íamos para um pavilhão, e lá estavam as pessoas, os homens lá, reunidos, e nós íamos pregar o Evangelho. Mas não é assim. Pelo menos não foi assim. Então nós chegamos para um guarda, que todos eles estão com uma escopeta, o outro com um rifle, cada um com uma metralhadora, é um negócio assim. E aí a gente chega num portão, vem alguém por cima e abre o portão por cima, e você entra naquela jaula, é provavelmente assim uma jaula de uns 5 metros de comprimento, por uns 3 de largura. Aí você entra, eles vêm por cima, fecha a que abriu e você entrou. Aí ele vem por cima, abre a outra e você entra nessa próxima e ele fecha. E você fica agora nessa nova jaula. E assim vai sucessivamente. Nós entramos provavelmente mais 8, até que chegamos na que nós íamos ficar. Ou na verdade eram uns 3, então deixaram 3 delas abertas. As jaulas, eu estou chamando de jaula, e cada uma dessas jaulas que nós entrávamos, havia as celas, e cada cela tinha, eu acho que 5 ou 6 pessoas lá dentro, com um portão, é tudo fechado, um portão todo fechado, com uma aberturazinha, eu acho que de um 18 por 10, onde eles colocam a cabeça, colocam a mão para fora,
E é tudo que a gente vê, a menos que você coloque a cara lá dentro daquilo e veja como é que está lá dentro. Bem, e assim nós estávamos, eu digo, meu Deus, como é que nós vamos pregar num negócio desse? Os caras estão lá dentro. Então o irmão que me levou foi na frente, e ele chegava, dava as pancadas nos portões, e começou a dizer, nós chegamos, agora nós vamos pregar o evangelho. Eu digo, meu Deus, será que tem alguém aí dentro? E eles batiam então do lado de dentro, outros metiam a mão para dizer que estavam lá, e assim nós fomos batendo, eu acho que era 12 cabines lá de celas, ou de 12 a 16, eu não tenho muita certeza, mas era mais ou menos isso. Agora, eu nunca preguei na minha vida tão gritado como eu preguei nesse lugar, porque do outro lado estava tendo um campeonato de futebol, e os que já estão mais liberados, então, participam. Os que não estão dentro dessa ala, e aí a zoada é tremenda. E então meu amigo começou a pregar numa altura mais louca que eu já vi alguém gritar, mas é a forma para que aqueles homens que estão dentro daquilo possam ouvir, porque a abertura é muito pequena, não dá para eles ouvirem se você falar baixo. Eu penso que falo alto, mas você não tem noção como é pregar naquele lugar. Então eles vêm para a aberturazinha, e lá a gente começa a pregar. Aí o irmão disse assim, tem alguém de vocês que quer cantar um hino? Aí o outro botou o dedo assim de fora, então canta. Ele botou só a boca para fora, assim um pouco, dava para a gente ver um pouco a face deles, e eles cantavam, irmãos. Agora deixa eu lhes dizer, cada célula daquela já tem um crente, e cada uma delas tem, esse crente é o dirigente, que vai pregar para os outros. Eles cantam, eles sabem tantas músicas que eu nem sei, músicas novas que, sabe, você ouve uma vez na rádio, eles já sabem. Porque eu acho que eles ficam lá o tempo todo e ficam treinando e aprendendo. Irmãos, eles cantavam com tanta alegria, eu digo, meu Deus, que negócio é esse? Quando terminou, eu disse, eu quero cantar também. Bem, nós tivemos que parar, o irmão disse, não, tá bom, agora nós vamos pregar a palavra, porque senão eles cantavam o tempo todo. Sabe, eles cantavam na maior altura, e quando terminou, o irmão deu, o nosso líder deu então para um irmão também que foi, que na última hora foi mais um irmão conosco, e esse irmão começou a cantar com tanta alegria, pregar com tanta alegria. Quando terminou de pregar, então eu comecei a ministrar também. Aliás, antes de eu ministrar, começamos a cantar uma nova canção, e eram hinos de louvor ao Senhor, e eles cantando com alegria, até que depois eu fui pregar. Irmãos, eu preguei, pastor Nonato, com tanta força, que até hoje eu estou rouco, porque tinha que pregar, era nas alturas. Então eu vou tirar o microfone só para vocês terem uma ideia. A paz do Senhor, meus irmãos! Era mais ou menos isso. Jesus está aqui, e eu trouxe uma palavra de Deus para você. E era nesse estilo, e era o tempo todo, e você não pode parar de pregar, porque você tem 2 horas, irmão Carlos, e tem que aproveitar essas 2 horas para que aqueles homens, os que já se converteram e os que não se converteram, ouçam a palavra. E assim ficamos. Quando terminamos os 3, estávamos sem voz. Aliás, eu estou até agora com a garganta ruim, porque eu tive que gritar mais do que eu necessariamente deveria gritar, mas eu tinha que fazê-lo. E eu fiquei pensando na palavra que Deus tinha me dado pela manhã, como se Jesus estivesse dizendo, ei, eis aqui minhas ovelhas. Eu digo, meu Deus, o Senhor tem ovelhas até em lugares que a gente não imagina, e essas ovelhas precisam ouvir a voz do Supremo Pastor, amém? Escutem. Há dezenas, centenas de pessoas que fizeram coisas erradas, que fizeram coisas desagradáveis, mas que de alguma forma eles abriram o coração e Deus transformou a vida daqueles homens, tá? E eles estão lá louvando e bendizendo o nome do Senhor. E há outros que ainda não se renderam ao Senhor Jesus, estão à procura de alguém que seja uma voz de Deus para dizer a eles que há esperança em Jesus. Amém? E a minha palavra esta noite é aquela que Jesus pergunta, onde estão as minhas ovelhas?
Escutem, não mexam muito, tá bom assim? Maravilha. Irmãos, nós nos acostumamos a estar entre as quatro paredes, a gritar e louvar e benzer ao Senhor, mas não se importar com os miseráveis da terra. E eles passam por nós o tempo todo. Sabe, nós estamos cuidando daqueles irmãos que agora estão lá no centro de recuperação. E eles têm sido tocados por cada um de vocês. Mesmo que algum de vocês não tenham ido lá. Mas saibam que não somente as suas orações, mas as vossas contribuições têm ajudado aquela gente naquele lugar que ninguém gostaria de estar. Mas Deus quer mais do que isso. E enquanto eu ouvia Jesus dizer: onde estão as minhas ovelhas? Jesus estava dizendo assim: ei, eu quero mais do que vocês cuidam somente de um centro de recuperação. Eu quero que vocês vão pelos vales, pelos antros da terra, que vocês vão onde há pessoas, porque escuta-me aqui em nome de Jesus. Há pessoas que estão profundamente envolvidas com abismos tão profundos que elas não podem se levantar, a menos que o poder do Evangelho os arranque de lá e os leve para o reino do Filho do amor de Deus. E Jesus está perguntando: quem irá? Eu li um texto em que Jesus conta que o Pai Celestial se importa com todos os pequeninos. Aí Jesus diz assim: quem é o homem que, tendo 100 ovelhas, e uma delas se perdeu, não deixa as 99 no aprisco e não vai atrás daquela ovelha e, tomando-a, coloca nos seus ombros e sai com alegria, trazendo a sua ovelha perdida? Sabe qual é a pergunta? Onde estão os bons pastores que farão isso? Abra Jeremias capítulo, eu acho que é capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15. Desde esse dia, irmão João, o Espírito Santo tem movido o meu coração e me mostrando que está na hora da gente se levantar. Jeremias 3,15 diz: dá-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Deus está dizendo: ei, vai chegar um tempo que eu vou dar a esta nação, que eu vou dar à igreja, pastores que não se pastoreiem, mas pastoreiem os outros, com sabedoria e inteligência. E eu espero que este tempo tenha chegado, amém? Amém, meus irmãos? E que vocês e eu sejamos aqueles pastores que vamos pastorear pessoas que precisam. Mas vamos mais. Escute aqui. Depois que Jesus ressuscita, lá no mar da Galileia, depois que se encontra com Pedro, ele olha para Pedro e diz: tu me amas? Pedro diz: Senhor, eu te amo. Sabe o que Jesus disse? Quando tu te converteres, Pedro,
apacenta minhas ovelhas. Estando mais um tempo, Jesus olha para Pedro e diz: tu me amas? Pedro disse: eu te amo, Senhor. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Apacente as minhas ovelhas. Passando mais um tempo, Jesus novamente pergunta: Pedro, tu me amas? E ele ficou triste porque Jesus perguntava pela terceira vez. Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Qual foi a resposta de Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. Você pode imaginar o que é que Deus está dizendo para mim, para ti? Apacenta minhas ovelhas. A responsabilidade, irmãos, escutem, é nossa, de apacentar os que precisam. Mas vamos lá. Eu estava, enquanto essa palavra começa a mexer com a gente, porque, escuta bem, quando o Espírito Santo fala contigo, ele mexe contigo, sim ou não? Se alguém fala, talvez não mexa tanto contigo, mas se é o Espírito Santo, meu amigo, ele não te deixa sossegado, até que essa palavra gere vida no teu coração. Mas vem aqui. Havia em Belém uma família na época do rei Saul, e Saul tinha abandonado o Senhor. E Deus disse então a Samuel: desce à casa dessa família, a família de Jessé, porque eu encontrei um homem segundo o meu coração, e você vai ungir o rei. Então Samuel desceu à casa de Jessé, e quando chega lá, lembra que Samuel, quando olhou Abinadab, viu aquele homem forte, bonitão. Samuel disse: certamente eu estou diante do ungido do Senhor. Deus olha e disse: ei, rapaz, Samuel, você olha a aparência, mas eu olho o coração. Ei, irmãos, a aparência pode nos enganar. Quantas vezes nós não nos enganamos pela aparência, julgando bem ou mal? Dizem que a gente não julga um livro pela capa, mas simplesmente a gente é o que faz o tempo todo. Mas Deus não olha o livro pela capa, Deus olha o conteúdo que está no livro. Amém? Então ele fez passar os filhos de Jessé, e quando terminou ele disse assim: acabaram-se os jovens. Aí ele disse: tem um homem, e ele está cuidando das ovelhas, as ovelhas malhadas, irmão João. Samuel disse: não vamos nos assentar à mesa até que ele venha. Então ninguém come nada até que o busquem. E eles foram buscar Davi, e Davi estava no campo apacentando as ovelhas. Quando ele chegou, Samuel ungiu Davi, fizeram um banquete, fizeram uma festa, sabe? Ele agora era ungido do Senhor. E alguém pensa: a partir desse momento, Davi então se torna a pessoa mais importante da casa. E deixa eu lhe dizer, sabe para onde Davi foi? Voltou para cuidar das ovelhas. Da mesma forma, esse homem estava fazendo aquilo que Deus primeiramente tinha chamado ele, cuidar das ovelhas. Mas vamos mais. O Espírito do Senhor, a partir daquele dia, se apossou de Davi. Estão ligados? No mesmo tempo, o Espírito de Deus se afasta de Saul, e o espírito maligno então começa a atacar Saul. Aí disseram assim: temos que encontrar alguém para tocar um instrumento, para que esse espírito saia de Saul. Disseram assim: encontremos um homem de boa aparência,
o Senhor é com ele e toca muito bem. E foram então à casa de Jessé. E sabe onde Davi estava? Cuidando das ovelhas. Ele foi então para o palácio, enquanto ele tocava a sua harpa e adorava a Deus lá no palácio, o espírito maligno saía de Saul. Então, quando Saul saiu daquela crise demoníaca, Davi voltou para a casa do seu pai. Atenção aqui. E sabe para onde Davi foi? Cuidar das ovelhas. Um tempo, os filisteus se levantaram contra Israel. E entre eles estava o grande campeão Golias. Nunca tinha perdido um MMA, uma batalha. Ele era o campeão dos campeões, um homem zarrão, poderoso na guerra. E os irmãos de Davi foram para a batalha. E Davi está onde? Cuidando das ovelhas do seu pai. Não era nem dele, era do seu pai. Então um dia o seu pai chamou e disse: Davi, agora você vai e vai ver como estão os seus irmãos no campo de batalha. E quando Davi chegou lá, ele ouviu aquele homem zarrão gritando durante 40 dias, de manhã e de tarde, dizendo a Israel: não precisa os exércitos lutar um contra o outro. Me dê um homem para que eu lute com ele. E se esse homem me vencer, os filisteus então servirão a Israel. Se eu vencer este homem, então Israel vai então estar debaixo do nosso jugo. Davi chegou e olhou e pergunta, sabe o que Davi pergunta? Quem é esse incircunciso? Sabe o que é incircunciso? Aquele que não tem aliança com Deus, se levantar contra o exército de Deus. Quem é esse? E os irmãos de Davi brigaram com ele, mas ele não se aquietou, foi atrás de um outro e disseram: Golias. Vocês estão ligados, né? O que eu estou falando. Agora, Cláudio, Davi disse: se não tem nenhum homem aqui, eu me apresento, porque eu vou, em nome do Senhor, vencer esse homem. Agora escutem, Davi era apenas um pastor de ovelhas. Esse homem era um campeão, que nunca tinha perdido uma guerra, e os soldados estão com medo, mas esse homem não tem medo de enfrentar. Então levaram ele a Saul. Lembra que ele ia na casa de Saul o tempo todo expulsar o demônio? Mas quando ele chegou na casa de Saul, Saul pergunta: quem é tu, meu filho? Quem é teu pai? Sabe, quando ele chegava, ele estava tão endemoniado que nem sabia quem era Davi quando ele estava bom. Olhe para cá. Ele pegou a sua armadura e deu para Davi. E Davi não pôde se mover, Saul era grandão. Era o maior homem de Israel. A Bíblia diz que do ombro para cima não tinha ninguém do tamanho dele. Tal era ele, e Davi não era tão grande. E as armaduras não deu certo. Ele disse: meu Senhor, não se preocupe. Agora vocês podem imaginar comigo uma nação inteira poderá ser, subjugada por outro, e todo o peso da responsabilidade está nos ombros de um rapaz que nunca lutou. Porque a questão não era se Davi ia morrer ou não, a questão era depois da morte de Davi, todo Israel se tornaria então escravo dos filisteus. Pensem comigo. Aí Saul disse: meu filho, isso não vai dar para ti. Esse homem é um campeão. Começou a contar o currículo de Golias para Davi. Aí Davi disse: meu Senhor, deixa eu te dizer uma coisa. Eu cuidava das ovelhas de meu pai. Ah, tu é pastor, tu é soldado? Não, eu sou um pastor. Não vai dar para ti. Ele disse: calma, deixa eu te contar. O que foi? Ele disse: eu já enfrentei coisa pior do que Golias.
Como assim? Eu enfrentei um urso e um leão e eu matei eles dois por causa das ovelhas de meu pai. Agora, deixa eu lhe dizer, o Salmo 100, e o versículo 3, diz que nós somos ovelhas do pastoreio de Deus. Sabe o que está dizendo o pastor Nonato? Ele até então estava correndo risco de vida pelas ovelhas do pai dele. Agora ele diz, eu não vou correr o risco pelas ovelhas do meu pai, mas eu vou correr o risco de vida pelas ovelhas de Deus. Escutem. Vale a pena o risco. Às vezes a gente não quer se arriscar, meus irmãos. Agora, lembra que o Salmo 23, escrito por ele, diz o quê? O Senhor é o meu pastor e ele sabe muito bem o que é enfrentar um urso e um leão, porque ele é um pastor e é um pastor responsável pelas ovelhas que estão nas mãos dele. Agora, o pastor de Israel, que deveria estar à frente, que era Saul, está com medo no palácio, porque ele não tem coragem de correr o risco pela vida dos outros. Pelo contrário, ele quer salvar a própria pele. Sabe que Deus olha e diz: gostei desse menino. Ele não tem medo de arriscar a vida dele por ovelhas malhadas de seu pai. Ele não tem medo de perder a vida por causa das ovelhas que ainda ele nem é pastor. Mas ele foi ungido para isso. Ele ainda não está, sabe, no comando com o cajado nas mãos, mas ele sabe que essas ovelhas são ovelhas de Deus. Por isso ele vai arriscar a vida para salvar as ovelhas. Lembra que Jesus disse: eu sou bom. Eu sou o bom o quê? Gente, vocês estão com medo de falar? Então diga com toda a força, como que Jesus disse: eu sou o bom. Novamente, Qual é o final da frase? Ou a próxima frase? E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Eu acho que é João capítulo 10, versículo 16. Abra comigo. Jesus dizendo: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Quando Jesus fala isso, Jesus está pastoreando Israel, os judeus. Mas ele sabia que havia ovelhas fora daquele aprisco, fora daquele lugar, que eram os gentios. E ele está dizendo assim: olha, convém que esses gentios que estão fora venham e possam ser pastoreados. O texto que eu comecei lendo diz assim, que Jesus atravessou para o outro lado, e quando ele chegou lá, os homens já estavam, e ele ficou com íntima compaixão, porque aqueles homens eram como ovelhas que não têm pastor. Vou caminhar para o fim da minha palavra esta noite.
1 Pedro, capítulo 5. Rogo, pois, aos presbíteros, capítulo 5, versículo 1, que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas com espontaneidade, como para Deus, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Aí você olha e diz assim, bem, isso é para pastores. Olhem para cá. Há pessoas que estão ao seu lado, esperando ser pastoreadas, que não vêm na igreja, que não gostam de igreja, alguns deles nem amam a Deus, elas não sabem hoje, mas pode ser que elas sejam uma ovelha que ainda não chegou no aprisco. E Jesus me comissiona e comissiona a cada um de vocês, a cada um de nós, a buscarmos os feridos, os quebrantados, os de mãos frouxas, de pés quebrados, joelhos trôpegos, há muitas canas quebradas, e há muitos pavios que fumegam. Alguns deles estão na igreja, mas a maioria deles está fora. E a minha pergunta, o que é que nós vamos fazer com o que temos recebido do Senhor? Alguns de nós, irmãos, ouça-me aqui, temos vindo na igreja, e às vezes, apenas no domingo, para receber um pouquinho, para nossa própria alimentação. Enquanto há outros que precisam de nós. Está na hora de nós mudarmos de postura. Você já foi salvo por Jesus. Você já conhece o Evangelho. Você já teve experiência com o Espírito Santo. Você já sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essas pessoas talvez estejam do teu lado, na tua casa, no teu serviço. Estão cansadas e sobrecarregadas. E você sabe que Jesus disse, eu as aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Minha palavra hoje não é para você ouvir e dizer, ainda bem que eu recebi um pouquinho mais de fé para caminhar. Não, hoje é recebendo responsabilidade. Está na hora de nós evangelizarmos os pobres. Quando eu estou falando de pobre, eu não estou falando de pobres financeiros, eu estou falando de pobres de espírito. Há muitos que estão indo para o abismo, e escutem, enquanto nós estamos aqui, alguns de vocês ouvindo a palavra, outros talvez nem se importando com ela, outros o Espírito Santo trazendo vida ao coração. Enquanto nós estamos aqui, há dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas entrando na eternidade sem Deus. Agora pensem comigo.
Um dia nós vamos estar diante do trono branco. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Paulo vai dizer assim, aquilo que é palha, aquilo que é madeira, todas essas coisas será queimado. As únicas obras que serão como ouro são as obras que nós fizemos para o Senhor. Elas serão purificadas. Mas tem mais. Escutem. Talvez no próximo domingo eu pregue sobre isso. Nós haveremos de julgar o mundo. Jesus disse isso. Paulo fala isso. E pior, irmã Dilmara, é que nós vamos julgar os anjos também. É o que a palavra de Deus diz. Agora, como nós haveremos de julgar o mundo e os anjos, como é que nós estamos? Como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Se as pessoas não são responsabilidade nossa. Pedro disse, para onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Escuta, sobre você há uma palavra de vida eterna. Amém? Compartilhem isto em nome de Jesus. Escutem, daqui para frente nós vamos tomar uma postura diferente. E eu quero chamar vocês a tomarem posturas diferentes no Evangelho. Escutem, antigamente nós tínhamos inclusive as nossas canções. Eram canções que nos fazia, a pensar de que nós estávamos num campo de batalha e que as pessoas precisavam ser salvas. Hoje a gente nem fala mais sobre isso. Nem pregamos sobre o inferno, ou sobre o céu, ou como elas vão viver aqui na terra. Nós queremos pregações de bem-estar, mas esta noite Deus está nos tirando, Cláudio, da nossa zona de conforto, para mudar os nossos pensamentos e a nossa postura. Ninguém muda até que mude a sua mente. Quando você muda a sua mente, tudo mais muda. Mas se você não mudar a sua mente, suas decisões serão as mesmas, suas emoções serão as mesmas. E nós fomos chamados, irmãos, para fora, mas para anunciar as últimas palavras de Jesus. Quando já prestes a subir, ele olhou para os seus discípulos e disse assim, olha, eu estou falando de Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão um poder que descerá sobre vocês. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Se Jesus dependesse da sua palavra, da sua pregação, onde esse evangelho pararia hoje? Perguntar de novo, se Jesus depender da tua mensagem anunciando aos outros, onde esse evangelho iria parar? E o sinal, eu findo com isto, o sinal da volta de Jesus. Jesus disse, olha, vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerra, nação contra nação. Isso não é o fim. Calma, isso ainda não é o fim. Sabe quando vai ser o fim? Quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações. Então virá o fim. Então, igreja de Jesus, te levanta. Está na hora de nós pregarmos. Quando o Espírito Santo me falou na quarta-feira, ele me deu um choque, perguntando onde estão as minhas ovelhas. Mas ele falou ao meu coração, para que eu tenha esse senso de responsabilidade, mas para falar para vocês também, para que cada um de vocês tenha o mesmo senso de responsabilidade. E as ovelhas de Jesus, escutem, às vezes não está tão longe.
Algumas ovelhas de Jesus que ainda não estão no aprisco, às vezes dormem com você. Ou mora na mesma casa. Ou trabalha no mesmo ambiente. E elas estão lá, querendo ouvir de Jesus. Vocês lembram que eu falei uma vez, faz algum tempo aqui, eu estava na despedida de um pastor que ele ia embora, então eu fui lá, e vários pastores estavam lá, vários amigos, e quando um dos pastores levantou e disse, gente, aqui é a despedida do pastor, disse o nome do pastor, disse, mas antes de falar do pastor, eu quero dizer para vocês que a primeira vez que eu ouvi o evangelho foi o pastor Ilquias pregando, me chamou e falou do evangelho com tanta clareza para mim, e eu fiquei assim, eu não me lembro disso. Aí ele disse, porque as pessoas só falavam que se eu não aceitasse Jesus eu ia para o inferno, mas o pastor Ilquias veio com tanta graça, eu não era pastor na época, ele disse, começou a falar, e falou, me ensinou, e eu fiquei tão apaixonado por aquela palavra, e eu pensando assim, quando terminar, ele vai me convidar para se converter. Ele disse, irmãos, depois que o pastor Ilquias pregou, ele se levantou e foi embora. E eu com vontade de me converter, ele foi embora, e eu fiquei, meu Deus, passei uma noite sem dormir direito. No serviço eu falei com o rapaz, disse, rapaz, eu não consegui dormir, ele disse, é o Espírito Santo. Ele disse, rapaz, por que teu irmão não orou por mim? Você entendeu? As oportunidades que a gente perde. Ainda bem que não perdi de tudo, porque no domingo ele estava à noite, e o pastor pregou e fez o convite, e ele então foi à frente, e o pastor mandou eu orar por ele. Então eu orei por ele, então pelo menos eu fechei a jornada, o ciclo, sem saber de que aquele homem estava pronto, e hoje ele é um pastor, estava pronto. Talvez você nem sabe, tem gente pronta para se converter. Só basta você se levantar como luz de Deus e cuidar dos seus. Alguém tem vontade de ser pastor, de pregar na igreja, sabe? De cantar, de fazer alguma coisa. Agora eu te pergunto, o que é que você está fazendo? Davi estava lá, como disse, e Deus olhou ele atrás das malhadas, ele estava ali provavelmente escrevendo os salmos. Ele vinha, fazia uma obra de Deus e voltava para cuidar das ovelhas. Ele estava ali disposto, e quando houve uma oportunidade, não era para ser rei, mas era para correr risco de vida, ele se apresenta e disse, eu sou o homem. Deus está à procura de pastores, de gente disposta a cuidar de gente. Que Ele encontre você esta noite. Que seja você um desses. Que seja você um que sente a responsabilidade e de que vá e diga aos perdidos, há solução, há uma esperança em Jesus. E aqui é o fim da minha palavra esta noite.